Assim como me foi entregue, eu também vos entregarei, viu? Amém. Com muita responsabilidade. Nós ministramos sobre Mateus 25 e nós continuaremos nele. Eita. Só que antes de irmos para o capítulo 25, vem cá para o capítulo 24. Verso 3, vai dizer assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Acho que todos nós sabemos e entendemos que, mais do que em todas as outras gerações, Jesus está voltando. Não, vocês não entenderam. Jesus está voltando, queridos. Aleluia! E Ele te escolheu para esse tempo, para essa estação. E Jesus ali no Monte das Oliveiras, os discípulos fizeram perguntas para Jesus, dizendo sobre. Jesus começou a relatar que Ele iria e que Ele ia voltar, e aquilo que Ele ia fazer. Só que ele começa a falar, e os discípulos assim: qual é o sinal? Qual o sinal que terá da tua vinda e do fim do mundo? O fim do mundo aqui é o fim desta era. O fim desta era, ela termina final da grande tribulação e começa a era do milênio, 1000 anos, Cristo reinando aqui na terra. Cristo irá reinar com cetro de justiça aqui na terra durante 1000 anos, chamado de reino milenar. Então, o fim do mundo aqui que eles estão falando, que eles estão perguntando, o final de todas essas coisas, os sinais de todas essas coisas, Jesus começa a relatar para eles no capítulo 24 e o capítulo 25, tudo aquilo que irá acontecer no final dessa era, desse tempo. Então ele começa a relatar aquilo que iria acontecer: terremotos, rumores de guerra. Só que terremotos acontecem agora? Não, já aconteceram, certo? Não já aconteceu? Guerras está acontecendo agora? Já aconteceram. O que difere as outras gerações para a nossa? Está mais intenso. É fogo na Califórnia. É enchente aqui no Brasil. É terremoto lá não sei aonde. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então nós sim, gente, nós somos a última geração desta terra. E nós precisamos entender isso para que nós possamos ter responsabilidades com a nossa vida. E é isso que nós vamos entender. Então, no capítulo 24, ele começa a descrever quais os sinais da vinda de Cristo. Rumores, e aí vai. Ele vai falando com os discípulos o que queria acontecer. Então, do verso 4 ao verso 31 do capítulo 24, do verso 4 ao 31 do capítulo 24,
a palavra que ele está falando, ela é diretamente o que vai acontecer dentro de Israel, da nação de Israel. Certo? Dos versos 32 em diante, até terminar o capítulo 25, ele vai falar para toda a sua igreja aquilo que irá acontecer. Então, ele começa a relatar aqui do capítulo 32 o que vai acontecer dentro de Israel. Nós vimos até o versículo 31. A partir do verso 32, ele começa a relatar o que vai acontecer e o que ele espera de cada um de nós. Certo? Amém? Amém? No verso 44, ele vai falar diretamente para os mordomos. Quem são os mordomos? Pastor Wilson, pastora Cléria, pastor Antelmo, pastora Sinara, pastor Júnior, somos nós. Os mordomos. No capítulo 25 que nós lemos, ele vai falar da prensa, ele vai falar do óleo, do azeite, ele vai falar do Espírito Santo, e que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, ter a lâmpada acesa e ter a botija cheia. Ou seja, é o Espírito Santo dentro de nós e o Espírito Santo sobre nós, com reserva o suficiente até a vinda dele. E nós adquirimos essas coisas na nossa caminhada dia a dia com ele. Oração devocional, queridos, não é só para pastores. É para toda a igreja terá que prestar conta para o Senhor de quanto do Espírito Santo que ele tem. Nós precisamos entender isso e começarmos a despertarmos para uma mudança profunda nas nossas vidas. Aleluia! Profunda nas nossas vidas. Nós só vamos ter o Espírito Santo na caminhada diária com Ele. E eu estou falando de encher a botija, porque dentro nós já temos. As virgens nécias, elas só tinham a lâmpada, elas não tinham azeite de reserva. Ficaram fora do reino, porque não tinha o Espírito Santo de reserva para poder entrar no reino. Porque tudo que Deus nos deu aqui, nós vamos entrar com o reino com Ele. E é isso que nós precisamos entender. Então nós vimos tudo isso aqui e agora nós vamos falar de Mateus 25, do verso 14 a verso 30. Vamos ler? Mateus capítulo 25, verso 14 a 30. Alguém pega uma água para mim, fazendo um favor? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a deu 5 talentos e outros 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E estando ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximando-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo:
Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor, obrigada, Gabriel, você faz falta, meu filho. Deus abençoe. E o Senhor, então, verso 20, então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, Senhor, bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o seu talento. Até aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe, mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, se lhe é tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós sabemos que nós tiramos uma lição muito grande sobre finanças desse texto. E é muito válido, certo? Mas nós precisamos entender o contexto que Jesus estava dizendo aqui. O Jesus estava dizendo, em todo o contexto do capítulo 24 e 25, ele está falando de 2 coisas. Melhor dizendo, ele está falando de 2 coisas. Ele está falando do Espírito Santo, da unção dele e das obras. Certo? Então, aqui neste texto, tipologicamente, Jesus usa um símbolo como o talento para dizer sobre os dons. Certo? Antes, nos versos antes, nós vemos que o Espírito Santo, então ele continua dizendo sobre a operação do Espírito Santo. E ele sempre usa símbolos, figura de linguagem, tipologia para falar de algo, daquilo que vai acontecer. E nesse caso aqui, o talento é a representação dos dons espirituais. Nós precisamos olhar para o contexto daquilo que está falando. Amém? Então, essa parábola, como a das 10 virgens, diz respeito ao reino dos céus. Ele está falando aqui exatamente o que vai acontecer no dia da sua vinda. E esse dia aqui, ele está falando, ele virá, Jesus virá. No tocar da trombeta, a trombeta ela só toca no final da tribulação. Certo? A vinda de Jesus, ela se dá no final. A vinda diz respeito dele descer e reinar sobre a terra. No final da tribulação. Então, está falando sobre o reino dos céus. Nós vivemos hoje, queridos, o reino dos céus que foi estabelecido lá em Atos 2. Na inauguração da igreja.
E com a descida do Espírito Santo, por isso que Deus é tão rigoroso com relação à pessoa do Espírito Santo, aquilo que ele representa, porque ele é Deus. Então, vai dizer aqui, nós vamos observar aqui agora o verso 14, o que vai dizer. Porque isto é também com um homem. O homem aqui é a representação, Jesus está falando dele mesmo. Então ele representa a Cristo que estava para se ausentar do país, que estava para se ausentar do mundo, estava para ir novamente a morar, estar juntamente com o Pai. Certo? Estão comigo? Aí o texto continua. Partindo para fora da terra, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. Servos aqui representam os crentes sob o ponto de vista de serviço, de obra. Então aqui ele está falando do serviço da obra da casa de Deus. E os seus bens aqui, queridos, não é nada mais, nada menos que a igreja. Qual é o maior bem do Senhor aqui na terra? É a igreja dele, é o reino dele. O reino do Senhor foi estabelecido com a inauguração da igreja. E eu quero ressaltar, a igreja ela foi inaugurada porque o Espírito Santo desceu. Se ele não tivesse descido, ela não seria inaugurada. Então nós precisamos entender isso. Então, representa os crentes sob o ponto de vista dos... Abre em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 23, 22 e 23. 1 Coríntios 7. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Verso 23. Fostes comprados por um bom preço. Não vos façais servos dos homens. Então todos nós somos servos de Cristo, porque nós fomos comprados com um alto preço. Ok? Então, os crentes, eles ocupam duas posições em relação a Cristo. Duas posições. Um aspecto da vida. O aspecto da vida são as virgens representadas, que vivem para Ele, somente para Ele, são guardadas, santas, são somente para eles. E no aspecto do serviço, da obra, são seus servos comprados, aqueles que o servem. Ok? Amém? Estão comigo? Verso 15 de Mateus 25. E aí deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e se ausentou logo para longe. Um talento aqui, ele equivalia a 6 denários. Era a maior unidade de peso na época. Era a principal moeda de prata dos romanos, ou seja, era um valor bem pago para um dia de serviço. Certo? Era considerado um valor bem pago para um dia de serviço. Na parábola das 10 virgens, sabemos que o azeite ele representa o Espírito Santo. Nessa parábola, os talentos representam
Estou corrigindo. Na parábola das 10 virgens, nós sabemos que o azeite ele representa o Espírito Santo. Nessa parábola, os talentos representam os dons do Espírito Santo, como eu já falei. Na nossa vida espiritual, querido, nós precisamos do azeite dentro e do azeite fora. Nós precisamos do Espírito Santo dentro e do Espírito Santo fora, do Espírito Santo sobre, para que nós sejamos capacitados a viver dando testemunho do Senhor. Nós só somos capacitados a fazer a obra do Senhor por causa do Espírito Santo. Já no serviço à obra, nós precisamos dos talentos, precisamos dos dons espirituais. Nós servimos a igreja, nós servimos uns aos outros, somos servos de Cristo para servir quem? A homens, mas não para ser servo de homens, mas para servir a homens. Nós somos servos de Cristo, não servos de homens, mas porém para servir a homens, ok? E essa equipação, essa capacitação, ela vem para realizar o que o Senhor deseja. Estar cheio do Espírito Santo em vida nos capacita a usar o dom espiritual no serviço. Por isso que ele ressalta aqui no capítulo 25, precisamos ter o azeite, queridos, transbordando, cheios, para que nós até na volta do Senhor, nós possamos estar preparados, equipados e fazendo a obra. Os dons é para que sejamos membros perfeitos em Cristo. Verso 16 e 17 vai dizer assim: e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Granjear aqui é negociar, é produzir. Ou seja, se o Senhor ele te deu 5 talentos, 10 talentos, 2 talentos, não sei qual talento, você só vai adquirir mais talentos fazendo a obra. Não tem como adquirir, produzir mais talentos com as mãos cruzadas, de pernas cruzadas, com as mãos cruzadas. Nós só vamos produzir mais talentos fazendo a obra. Então aqui vai falar assim que ganhou outros 5. À medida que vamos usando ao máximo os dons recebidos, sem perda e sem desperdício. Nós não podemos perder nenhum dom que o Senhor nos entregou. Jesus vai acrescentando outros. Então eu preciso usar os dons que o Senhor me deu. Esse texto aqui, o capítulo 25, capítulo 24, do 32, do verso 32 em diante do capítulo 24, está falando do tribunal de Cristo, queridos. Tudo que Ele nos deu, até o Espírito Santo, que habita em nós vamos ter que prestar contas para Ele nesse dia do tribunal de Cristo.
Existem 4 tribunais. 4 tribunais. O primeiro, Jesus Cristo passou por nós. Ele morreu, ele foi julgado por nós. Ele veio nesse mundo, se fez carne, se humilhou, morrendo morte de cruz, pagou um alto preço, carregou o pecado do mundo. É do mundo inteiro. E foi julgado por nós. E fazendo isso, ele tomou a chave da morte e do inferno da mão de Satanás. O outro julgamento é o tribunal de Cristo, que nós cristãos, vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos diante dele. É muito lindo falar, Jesus vai reinar aqui durante 1000 anos, mas é com cetro de justiça. Você está aproveitando a graça dele hoje, mas no reino milenar é cetro de justiça. E nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. O terceiro, ainda no capítulo 25 fala dele, que é um tribunal em que todas as nações vão passar pelo tribunal. E o último é o tribunal do trono branco, do grande trono branco, que no final do milênio, quem vai julgar é Deus. Jesus passará de novo para o Pai. E o trono branco, ele se assentará no trono branco, e ele vai julgar. No final, aí a morte, o inferno, o anticristo, a besta e tudo mais que vocês estão vendo aí nesses dias aí, se não aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, serão lançados no lago de fogo. O inferno, ele não é o juízo final. O juízo final é o lago de fogo, porque o inferno será lançado no lago de fogo. Está lá tudo em Mateus, em Apocalipse 20, 21, 22, tá, gente? Então, quando nós vamos usando os dons, outros dons vão acrescentando. Nós vamos produzindo mais para o Senhor outros dons. E o verso 18 aqui vai dizer o seguinte: mas o que recebera, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. A ênfase principal dessa pregação aqui está naquele que tem um só dom, um só talento. É o que recebeu o menor dom. E muitas das vezes a gente acha que porque recebeu o melhor dom, a gente é insignificante. Ser fiel no pouco, que eu te colocarei no muito. Ser fiel no pouco, que eu te colocarei no muito. E fala aqui que ele possui o menor dom, porque facilmente usa mal ou ignora o dom que tem. Ele cavou na terra. E a terra aqui, ela representa o mundo. Cavar na terra, queridos,
significa se envolver com o mundo ou se envolver com as coisas do mundo. Aí vamos falar para nós, vamos dizer assim, os cristãos não estão envolvidos com o mundo, não. Eu não estou falando de trabalho, de vida comum, mas é envolvidos mesmo. Qualquer associação ou envolvimento com o mundo enterrará o dom que o Senhor nos deu. Esconder o talento do Senhor é inutilizar o dom do Senhor. É tornar o dom do Senhor inútil. É permitir que ele seja desperdiçado sob o disfarce de certas desculpas terrenas. É por muito pouco que nós deixamos de exercer aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. É por muito pouca coisa. Nós precisamos desgastar, queridos, na presença do Senhor. Fazer igual Paulo, nos gastar, nos desgastar. E fazer a obra do Senhor apesar de, não até que. É por muito pouco. Fala para mim que não é assim. É assim, não é? É por muito pouco, queridos. E você sabe, essas desculpas, esses pretextos, para não usar aquilo que o Senhor te deu, ou não continuar no ministério que você foi colocado, porque você vai exercer o seu chamado, o seu ministério, usando os dons. É escondê-los, é enterrá-los. E isso é um perigo constante para os que possuem um só talento. Porque começa também, o que tem um só talento, eles começam a observar quem tem 10 e quem tem 5 talentos. Eu acredito que eu comecei sem nada. Que eu era tão tímida, tão tímida, tão tímida, tão tímida, que nem abria a boca na igreja. Eu vou falar nem abrir a boca na igreja, não. Visita chegava lá em casa, eu escondia. Só que um dia eu li: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Vou repetir: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Vou repetir: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque ele não tem coragem de se envolver por vergonha. Porque atrás da timidez tem uma vergonha. Tem um medo. Aí, por ter medo, eles não se envolvem, não fazem pela timidez. E o reino, ele tem a ver com obras. E a timidez impede a pessoa de fazer a obra. E isso não é desculpa para o Senhor. As desculpas que nós usamos para não fazer a obra hoje, eu quero ver nós darmos lá diante do trono. Eu falei que era com muito temor e tremor que eu estou aqui. E hoje eu estou usando o meu encargo em ofício, meu dom que eu tenho, que é o profético. Eu estou sendo profeta aqui hoje na sua vida.
Eu quero, em nome de Jesus, que vocês despertem. Desperta, ó tu que dormes. Levanta, porque o Senhor está voltando. Nós achamos que nós não vamos ter que prestar conta dos nossos atos, mas nós vamos prestar contas. Verso 19. Pastora Cléria, é Jesus mesmo. Jesus que tenha misericórdia de nós. Eu dei a imersão, um propósito lá na igreja dos pastores, lá em Novo Cruzeiro. Quero honrar vocês, pastores. Aleluia. Porque foi ali, nesses dias, e o resultado que eu ouvi depois, que eu vi que eu tenho que continuar com ele. Pastor Antelmo, ele pegou, relocou todo mundo dos ministérios, colocou cada um no seu lugar certo, fazendo a coisa certa, com a motivação certa, porque é para isso que Deus me deu a imersão. Para cada um cumprir o seu propósito, a fim de que todos reinem com Ele. É para isso que o Senhor me chamou. E é essa mensagem que eu quero carregar. É essa mensagem que eu quero carregar. Porque ele só vai voltar quando esse evangelho, o evangelho do reino, ser anunciado em todas as nações. Está aqui em Mateus 24, verso 14. E este evangelho, o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo e em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Enquanto eu tiver fôlego de vida, quem estiver do meu lado, eu vou impulsionar para o propósito. Eu vou impulsionar para o propósito. Em nome de Jesus. Glória. Louvado seja o teu nome. Verso 19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Esse fez contas aqui é o tribunal de Cristo. É o dia do tribunal de Cristo, onde que ele vai acertar conta com todos. Muito tempo depois se refere a toda a era da igreja. Quando lá em Atos 2 ela foi fundada, até no final da tribulação, é toda a era. Veio o Senhor daqueles céus, fala da descida do Senhor para os ares. Abre em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora abrem 2 Coríntios 5:10, capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal.
todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, após ter enterrado o talento na terra, o servo infiel achou que estava tudo bem. Nós entregarmos o ministério como se trocasse de roupa, a gente acha que está tudo muito bem. Porque o que importa é o que nós sentimos. Gente, se eu fosse olhar o que importa é o que nós sentimos, hoje eu estaria em casa. Essa semana, Isa, o Arthur chegou, glória a Deus. Aleluia. Mas no mesmo dia que ele nasceu, o Mateus pegou a tal da gastroenterite. E o Mateus para ele falar assim, me leva no médico, ele está morrendo. Está morrendo. Aí, tudo muito bem, de acordo na semana, nossa geladeira estraga. Coisa simples nesse calor. Aí, de ontem para cá, nós passamos a noite em claro. Com a Keren, com a Kézia. A Keren está aqui, mas ela está com dengue. A Kézia não aguentou vir. Nós trocamos de roupa muito fácil. Entregamos ministério muito fácil. Achando que está tudo muito bem, está tudo muito perfeito. Só Deus sabe o preço que eu mais o Júnior pagamos. E eu estou expondo isso aqui hoje, eu não gosto de expor. É para que os irmãos tenham dó de mim? Não. Não quero que tenham dó, não. Mas para vocês entenderem que nós passamos aflições também. Nós não somos homem e mulher de ferro, não. Então, veio o Senhor, vai voltar e vai acertar conta com nós. Fez conta, ajustou contas, fala do tribunal de Cristo nos ares, nesse exato momento que no abrir e piscar dos olhos, abrir e fechar dos olhos, e que a igreja for levada, que estiver aqui ainda, for levada, ela encontrará com o Senhor nos ares, e ali haverá o tribunal de Cristo, porque ele vai acertar conta primeiro com os dele. Aí depois ele vai descer juntamente com a noiva ornada, adornada, e vai acertar conta com as nações, com os ímpios que restaram. Então, o primeiro acertar de contas, querida, é conosco, é com os de casa. Abre em Romanos 14. Romanos 14, verso 10 a 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. Verso 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Qual o joelho que vai ter que se dobrar? É o nosso. Se nós não dobramos a dura cerviz aqui, nós teremos que dobrar lá. Nós precisamos escolher se dobra aqui ou se dobra lá. Eu prefiro dobrar aqui.
eu prefiro dobrar aqui. Tribunal de Cristo é onde o viver, a conduta e a obra dos cristãos serão julgados, onde recebemos a recompensa ou a disciplina. A recompensa, queridos, é algo adicional à salvação eterna. Quando você aceitou Jesus, você foi salvo, amém? É a porta de entrada, querido. Não é o ponto final, não. É a porta de entrada. Se quer reinar com Ele, vai ter que correr no estádio. Vai ter que gastar a sua vida. Porque a graça, ela é de graça. Eu não preciso fazer nada. Mas o reino, eu preciso adquirir ele pelo esforço. Me humilhando, me esvaziando, melhor, morrendo. Porque a mensagem de Cristo é para que nós morramos. Para que Ele viva em nós. Muitas das vezes nós estamos muito vivos. Nós estamos vivos demais. Emanados por este mundo, cheios deste mundo. Porque o mundo jaz o inimigo. Se vocês não estão vendo, o inimigo é o ego. Tudo hoje, o que importa é o ego. Ah, não sei o que lá, eu vou processar. Ai, eu vou fazer isso. Ai, eu senti ofendido. O que está dominando este mundo hoje é o homem querendo ser maior do que Deus, querendo ser melhor do que Deus. É o pecado lá do jardim do Éden. Então a salvação, ela é de graça. Era obtida pela fé e de graça, não tem a ver com as obras. Está lá em Efésios 2, versos de 8 e 9. A recompensa, ela é dada pela obra que fazemos depois de sermos salvos. Abre em 1 Coríntios, verso 8. 1 Coríntios, verso 8. Ora, a comida, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 8, perdão. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o quê? O seu trabalho. Vou repetir. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Trabalha onde? Na casa do Senhor. Verso 14. 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Nós podemos não receber recompensa. Nós podemos sofrer perda, embora sejamos salvos. Pois não temos a obra que o Senhor aprova, porque a obra que nós fazemos também precisa ser aprovada por Ele. Aí eu prefiro errar, enterrando, sendo negligente, ou ir tentando, errando e tentando, até acertar a obra perfeita que Ele tem para conosco. É assim que nós vamos crescendo, queridos. A recompensa será nos dada na vinda do Senhor Jesus Cristo. O que recebemos será decidido no tribunal de Cristo e será desfrutado no milênio. Aquilo que você receber no tribunal de Cristo, você entrará no reino de Cristo com Ele.
Paulo esforçou para alcançar a sua recompensa. Está lá 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Ele fala assim, porém, eu corro. Ele fala de um estádio. Eu corro tentando alcançar o troféu. Todos podem alcançar o troféu. Ele diz ali, eu corro não com uma coisa incerta, mas com uma coisa certa, não para uma coroa incorruptível, mas para uma coroa isso aí que vocês entenderam, é o contrário. Mas no final ele fala assim, mas porém, eu subjugo o meu próprio corpo, para que eu, ensinando aos outros, eu não venha perder a minha recompensa, o meu galardão. Moisés, ele também contemplava firmemente a recompensa. Vamos abrir lá, Hebreus 11, verso 24 a 26, Hebreus 11. Olha o que vai dizer. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele recusou morar no palácio para ser maltratado com o povo dele. Mas porque ele tinha em vista a recompensa. É isso que nós precisamos ter. Vista a recompensa, a eternidade. Nós estamos preocupando muito com hoje, com este mundo. Nós, como igreja, esquecemos da eternidade. A eternidade ainda existe. Inclusive, nós só existimos porque a eternidade existiu primeiro. Ele é Deus desde a eternidade a eternidade. Ele é Deus. Versos 20 e 21 de Mateus 25. Vamos lá. Então, aproximando-se, que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando, ou seja, significa que ele aproximou do tribunal de Cristo. Ele se aproximou do trono. Ele ganhou mais 5 porque ele usou plenamente os dons que recebera. Ele usou totalmente, pleno, ele usou ao máximo. Sobre muito te constituirei, sobre muito te colocarei. Deu autoridade de governar com ele no reino milenar. O muito aqui fala de muitas responsabilidades. Essa pessoa, ela vai ter muitas responsabilidades no reino milenar. Ela vai literalmente governar com Cristo no reino milenar. Sobre as nações. O gozo do Senhor fala é uma satisfação interior. E participar do gozo do Senhor é o maior galardão. Aleluia. Melhor do que a glória e a posição do rei. Versos 22 e 23, vamos adiantar. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor,
Entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem estás, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É a mesma avaliação que o Senhor fez com os 5 talentos, mostrando que a avaliação dele e a recompensa dele não estão relacionadas ao tamanho ou quantidade da nossa obra. O que importa é se o que ele colocou na sua mão foi feito. O que importa é se ele colocou na sua mão, você usou o máximo possível para que produzisse mais. E a mesma avaliação e recompensa seria dada ao de 1 talento se tivesse sido fiel. Verso 24. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes. Ou seja, o que receberam 1 talento, que não obteve um lucro para o Senhor, o que ele fez? Ele chegou no tribunal de Cristo nos ares, mostrando aqui que não somente era salvo, porque quem comparecer no tribunal de Cristo, ele é salvo. Quem não é salvo não aparece no tribunal diante do tribunal de Cristo, mas também que foi arrebatado para os ares. Porque o tribunal de Cristo, ele acontece nos ares. Ninguém que não seja salvo pode ser arrebatado e chegar ao tribunal de Cristo. O Senhor exige que usemos os dons ao máximo para a sua obra. A obra do Senhor sempre começa do zero. Ou seja, cefando onde não semeou e ajuntando onde não espalhou. Não tem desculpa para não fazer a obra do Senhor. Ele exige que trabalhemos para Ele sem nada. E isso não pode servir de desculpas para o que possui um só talento. Precisamos usar os nossos dons ao máximo. Verso 26, nós estamos chegando no final. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Negligente por quê? Porque negligenciou aquilo que Deus deu, aquilo que Jesus entregou, aquilo que o Espírito Santo entregou. Mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ou seja, o Senhor, Ele admite aqui que Ele é rigoroso mesmo. Ele fala: não, eu não sou rigoroso não. Ele admitiu aqui: eu sou rigoroso. Vou ler de novo. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Jesus está afirmando aquilo que o servo disse. Eu sou rigoroso, sim. Porque o que eu te entreguei era para você usar, não era para você enterrar. Ele é rigoroso nas exigências que faz aos seus servos para a sua obra. Vamos lá, gente, vocês precisam vibrar. Não é de vibrar, não? É de chorar, é de gemer. Agora eu te faço uma pergunta. Essa mensagem, ela é para hoje ou não é para hoje? Nós estamos vivendo dias em que nós estamos deixando de fazer a obra do Senhor por qualquer coisa. Estamos enterrando aquilo que Ele entregou nas nossas mãos.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Verso 27. Desvias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. O uso dos dons do Senhor era para salvar as pessoas e ministrar-lhes as suas riquezas. Os juros é o resultado que obtemos para a obra do Senhor ao usar os dons. Verso 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. No reino vindouro, o dom do Senhor será tomado dos crentes preguiçosos. Vou repetir. No reino vindouro, o dom do Senhor será tomado dos crentes preguiçosos. E o dom dos crentes fiéis aumentará. Quem é fiel aí? Quem é fiel aí? Eu posso levantar minha mão. Não estou 100% não, vou chegar. Não precisa de ninguém me cobrar, eu acho que eu me cobro. O Júnior sabe o tanto que eu me cobro. Verso 29. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. E ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Todo aquele que lucra para o Senhor, na era da igreja, mais dons lhe será dado. Mas o que não lucra, até o dom que tem será tomado. Repetindo novamente. Versos 30. Aqui está a consequência. Se você não apresentar aquilo que o Senhor te entregou para fazer hoje, diante do tribunal dele. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. As trevas exteriores são as trevas do lado de fora da sua glória. Eu não vou entrar em detalhes aqui, isso aqui não é o inferno. Isso aqui chama disciplina. Quem não prestar contas diante do Senhor, enterrou aquilo que foi, não fez a obra do Senhor, porque é isso que faz para que nós reinamos com Cristo. Para que nós reinamos com Cristo. É isso que nos possibilita entrar no reino dos céus. E quando fala entrar no reino dos céus, não quer dizer que esses que apresentaram o talento enterrado estão fora do reino, eles estão dentro. Só que em posições diferentes daqueles que vão reinar com Cristo. E esses serão disciplinados. O choro aqui, queridos, é um choro de arrependimento. E o ranger de dentes significa autocondenação. Lembra da história que Cristo conta? É uma história, não é uma parábola? Do mendigo e o rico? Lázaro e o rico? É mais ou menos aquilo ali. Essa mensagem de hoje é para que você se arrependa hoje, para não ter que arrepender lá. É porque você se autocondene hoje, com muito arrependimento, para você não ter que arrepender lá. E para que você não apresente nada diante do tribunal. Nós não podemos aparecer diante de Cristo com as mãos vazias.
Nós não podemos aparecer diante dele com as mãos vazias. E essa mensagem é uma mensagem de despertamento. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Fique em pé. E eu vou falar uma coisa. Assim como Jesus falou com Pedro, Jesus falou com Pedro. Quando tu converteres, a conversão não fala só de aceitar somente a Cristo. Tem muitos cristãos que não estão sendo, não se converteram ainda, assim como Pedro. Volta os seus olhos para Ele. Volta os seus olhos para a eternidade. O nosso mundo, isso aqui é passageiro, queridos. Ele é eterno. Jesus é eterno. Volta os seus olhos para Ele e obedeça a Ele. Ele é rigoroso, sim. Ele é rigoroso, sim. Eu queria muito trazer uma palavra de muito amor, sim, mas Deus não me permite. Já chorei muito. Mas não foi para isso que Ele me chamou, e importa é obedecê-lo. O que importa é obedecê-lo e não obedecer a homens. E que você possa fazer isso também. E a mensagem que eu tenho, que eu trouxe para você, assim como bateu em mim, converte. E eu quero que você deixe toda a sua timidez de lado. Você que essa mensagem fez sentido no seu coração, vem até aqui à frente.